Hoje vamos falar sobre Otto von Bismarck, um dos personagens mais fascinantes da história europeia. Imagine a Europa do século XIX, um continente cheio de intrigas políticas, revoluções e guerras. Nesse cenário, surge Bismarck, uma figura imponente, conhecido tanto por sua inteligência afiada quanto por sua habilidade em manipular os eventos ao seu favor. Nascido em 1815, Bismarck foi moldado por um mundo em rápida mudança. Desde jovem, ele mostrou uma aptidão única para a política, mas não aquela política comum, de promessas vazias e discursos floridos. Bismarck era um estrategista, alguém que via o xadrez do poder e sabia exatamente como mover as peças para alcançar seus objetivos. Sua grande obra: a unificação da Alemanha. Mas essa não foi uma tarefa fácil. Naquela época, a Alemanha não existia como a conhecemos hoje. Era uma coleção de pequenos estados, cada um com seus próprios interesses e líderes. Unir todos esses estados sob uma única bandeira parecia impossível. Porém, para Bismarck, impossível era apenas uma palavra que significava que o desafio era grande o suficiente para valer a pena. Ele começou sua missão como primeiro-ministro da Prússia, um dos estados mais poderosos da região. Usando uma mistura de diplomacia e força militar, Bismarck iniciou uma série de guerras calculadas. Primeiro, derrotou a Dinamarca, depois a Áustria, e finalmente a França. Cada vitória consolidava o poder da Prússia e aproximava a unificação da Alemanha. Mas Bismarck não era apenas um homem de guerra. Ele entendia que a verdadeira força de uma nação vinha de dentro, da estabilidade interna e do apoio popular. Por isso, após a unificação em 1871, ele focou em garantir que a nova Alemanha fosse forte e próspera. Criou uma rede de alianças para proteger o país e implementou políticas sociais pioneiras para garantir o bem-estar do povo alemão. O chanceler de ferro, como ficou conhecido, era uma figura complexa. Por um lado, ele era visto como um mestre da política, capaz de manipular reis e líderes com sua visão estratégica. Por outro, era um homem que entendia as necessidades do povo e sabia que, para manter um império forte, era preciso cuidar daqueles que o sustentavam. Bismarck governou a Alemanha com uma mão firme até 1890, quando foi forçado a se retirar. Mesmo assim, seu legado permaneceu. Ele não apenas criou uma nação, mas também estabeleceu as bases para o que seria uma das maiores potências do século XX. Bismarck sabia que unificar a Alemanha não seria simples. Os estados alemães eram diversos e muitas vezes tinham interesses conflitantes. A Prússia, o estado mais poderoso, seria a base para essa unificação, mas primeiro ele precisaria eliminar as influências externas que impediam a unidade. A primeira medida importante de Bismarck foi provocar uma guerra contra a Dinamarca, que controlava os ducados de Schleswig e Holstein, territórios de interesse para os estados alemães. Aliado à Áustria, Bismarck rapidamente derrotou a Dinamarca, ganhando o controle sobre os ducados. Esse conflito foi importante não só pelo ganho territorial, mas também porque permitiu que Bismarck testasse a aliança com a Áustria, que seria crucial no próximo passo. Com o sucesso na guerra contra a Dinamarca, Bismarck voltou sua atenção para a Áustria, um dos maiores obstáculos à unificação alemã sob liderança prussiana. Ele provocou a Áustria em uma disputa sobre a administração dos ducados conquistados, resultando na Guerra Austro-Prussiana. Em 7 semanas, a Prússia derrotou a Áustria. O resultado foi a criação da Confederação da Alemanha do Norte, liderada pela Prússia, enquanto a Áustria foi excluída dos assuntos alemães. Essa vitória foi um passo gigantesco em direção à unificação. O passo final para a unificação veio com a Guerra Franco-Prussiana. Bismarck sabia que uma guerra contra um inimigo comum poderia unir ainda mais os estados alemães sob a liderança prussiana. Ele manipulou uma crise diplomática com a França, levando-a a declarar guerra à Prússia. A campanha militar foi um sucesso absoluto para os prussianos, e o sentimento nacionalista cresceu rapidamente entre os estados alemães. A vitória sobre a França culminou na proclamação do Império Alemão em 1871, com Guilherme I da Prússia sendo coroado Kaiser no Palácio de Versalhes. Bismarck é muitas vezes chamado de o pai do estado de bem-estar social por introduzir um sistema de seguridade social pioneiro. Ele implementou seguros de saúde, acidentes de trabalho e aposentadoria, criando uma rede de proteção para os trabalhadores alemães.
Essas reformas tinham um duplo objetivo: melhorar as condições de vida e neutralizar o crescimento dos movimentos socialistas, que vinham ganhando força na classe trabalhadora. Outro aspecto importante das políticas internas de Bismarck foi o Kulturkampf, uma série de políticas que visavam reduzir a influência da Igreja Católica na Alemanha. Ele temia que a lealdade dos católicos ao Papa pudesse enfraquecer a unidade do novo império. No entanto, essa política acabou sendo um fracasso, e Bismarck foi forçado a recuar diante da forte oposição católica. Bismarck também trabalhou para fortalecer a posição da monarquia e limitar o poder do parlamento, especialmente quando se tratava de questões orçamentárias e militares. Ele utilizou a Realpolitik, focando na centralização do poder e na manutenção da ordem. Apesar das reformas sociais, Bismarck via o socialismo como uma ameaça à ordem. Em 1878, ele implementou as leis antissocialistas, que proibiam reuniões, publicações e organizações socialistas. No entanto, essas medidas repressivas não conseguiram eliminar o socialismo, mas sim intensificaram a oposição ao governo. Bismarck era um homem de ideias firmes, e duas dessas ideias se destacavam claramente: seu antiliberalismo e seu nacionalismo. Bismarck nunca foi um grande entusiasta do liberalismo, uma ideologia que na época estava ganhando força na Europa, promovendo ideias como liberdade individual, soberania popular e limitações ao poder do Estado. Para Bismarck, essas ideias eram perigosas e podiam ameaçar a ordem e a estabilidade. Ele via o liberalismo como algo que poderia enfraquecer a autoridade do governo central e, por consequência, prejudicar a coesão do Estado que ele tanto desejava construir. Em contraste, Bismarck era um nacionalista fervoroso. Ele acreditava na grandeza da nação alemã e estava determinado a unificar os estados alemães sob uma única bandeira. No entanto, seu nacionalismo não era baseado em um ideal romântico ou populista, mas sim em uma visão pragmática de poder. Para Bismarck, a unificação da Alemanha era essencial para garantir que a nação pudesse competir com as outras grandes potências europeias, como a França, a Rússia e a Grã-Bretanha. Esse pragmatismo foi refletido em suas políticas internas e externas. Internamente, ele se opôs ao movimento liberal, mas não ignorou completamente as demandas populares. Ao invés disso, ele implementou reformas que fortaleceram o Estado e garantiram a lealdade dos cidadãos. Entre essas políticas, destaca-se o sistema de seguridade social, que incluía seguros de saúde, acidentes de trabalho e aposentadoria. Embora essas medidas parecessem progressistas, elas foram implementadas por Bismarck como uma forma de desarmar os socialistas e controlar o crescimento de movimentos revolucionários. Externamente, sua política era de Realpolitik, uma abordagem fria e calculista em que o poder e a sobrevivência do Estado eram um foco central. Ele criou alianças temporárias e estratégicas, sempre com o objetivo de isolar inimigos em potencial e garantir a supremacia da Alemanha no continente. Um exemplo disso foi a criação da Liga dos Três Imperadores, uma aliança entre a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Rússia, que visava manter a paz e a estabilidade na Europa, mas que servia, acima de tudo, para proteger os interesses alemães. É interessante notar que Hitler, de fato, admirava Bismarck. No entanto, suas visões sobre a Alemanha e o nacionalismo eram bastante diferentes. Enquanto Bismarck via o nacionalismo como um meio para unificar e fortalecer o Estado, Hitler o usou como uma ferramenta para promover uma ideologia de superioridade racial e expansão agressiva. Bismarck sempre buscou a paz e a estabilidade através de uma diplomacia astuta, enquanto Hitler acreditava na guerra como um instrumento de poder. Hitler admirava o sucesso de Bismarck em unificar a Alemanha e via nele um exemplo de liderança forte. No entanto, ele desprezava o enfoque de Bismarck em manter a paz europeia e sua disposição em negociar compromissos. Hitler queria ir além, acreditando que o destino da Alemanha era dominar a Europa através da força militar, um caminho que Bismarck certamente teria considerado arriscado e imprudente. Em resumo, Bismarck era um líder complexo, um homem que moldou a Alemanha moderna através de uma combinação de nacionalismo pragmático e uma rejeição ao liberalismo. Ele foi admirado por muitos, inclusive por Hitler, mas as diferenças em suas visões e métodos são evidentes. Enquanto Bismarck construía pontes e procurava estabilidade, Hitler optava por queimar essas pontes em busca de um império de curta duração e de consequências devastadoras. A história lembra Bismarck como unificador,
O chanceler de ferro que, com astúcia e determinação, moldou a Alemanha em uma grande potência. Otto von Bismarck é lembrado até hoje como o arquiteto da Alemanha moderna, um líder que, com sua combinação única de dureza e visão, mudou para sempre o curso da história europeia. Em um mundo onde o poder muitas vezes é efêmero, a obra de Bismarck permanece, um testemunho da força de uma visão clara e da vontade indomável de realizá-la. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Deixe seu like para o vídeo chegar até mais pessoas, não se esqueça de compartilhar.